Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, queridos e queridas, amados ouvintes desta programação, deste momento especial. A gente tem a vinheta Momento de Reflexão, mas na verdade eu gosto de dizer que é o momento da parábola, é o momento da meditação, da ilustração. E hoje eu estava com um texto lendo aqui agora há pouco para meditar, e o texto é parecido com uma história que eu já conhecia, uma ilustração conhecida, e eu senti de Deus de contar essa ilustração para você, que é muito forte. É intitulado como Resolvendo os Problemas. Antes de eu ministrar, eu quero perguntar a você tem tido problemas? Como é que está a sua vida com os seus problemas? Hoje, por exemplo, ou essa semana, quantos problemas você precisa resolver ou quantos problemas têm acabado com você? Será que tem problemas que têm tirado a sua paz, o seu sossego, o seu sono, a sua alegria? Então esse momento é para você. Você que tem tido problemas, escuta isso aqui. Conta-se a história que num reino tão distante, onde o rei daquele castelo, daquele povoado, tinha 3 filhos, e esse rei já estava avantajado em idade, estava sim ciente que estava próximo à sua morte, e preocupado com a continuação do seu governo, do seu reinado, ele precisava levantar um filho para ser o sucessor do seu trono. Como já disse, ele tinha 3 filhos, e ele trabalhou e elaborou uma forma de como eleger o novo rei, o seu sucessor, o seu filho que iria suceder o seu trono. Sendo assim, então, ele chama para um dia especial os seus 3 filhos diante do seu trono. E quando os filhos chegam, percebe-se que tem em frente ao trono do pai um vaso de flores, um dos vasos mais caro e precioso e único que existia em toda aquele governo, aquele reino. Era um vaso de grande valor, uma especiaria única. E dentro daquele vaso, uma das flores mais difíceis de se ter, porque era um tipo de flor que dava somente de 4 em 4 anos, e o seu perfume era belo, era gostoso, e a sua beleza, por ser uma flor tão bela, estava dentro daquele vaso. Todos os 3 filhos perceberam aquelas flores e aquele vaso, e o pai diz: bem, chamei vocês aqui, meus filhos, porque eu preciso de um sucessor para tomar o lugar no meu trono quando a minha morte chegar. E sem saber como fazer com vocês, eu decidi apresentar a vocês um problema. E aquele que me ajudar a resolver esse problema, esse será aquele que vai me suceder no meu trono. E os filhos: pois bem, pai, qual o problema que o senhor tem? E o pai disse: tá vendo? O meu problema é esse vaso com essas flores. E de repente, um minuto de silêncio, os filhos olham um para o outro, olham para o pai olhando para o filho, esperando uma resposta. Então o primeiro filho, mais velho, disse: pai, como o senhor diz que tem um problema? Esse vaso não pode ser jamais um problema, esse vaso é um dos vasos mais caros, um vaso único, um vaso de grande valia, de grande valor. Posso até dizer que não existe na terra um vaso tão caro e tão precioso, feito como esse vaso, pai. Então o senhor vai me desculpar, meu pai. Talvez a sua idade avantajada está vendo um problema onde não tem.
E o senhor vai me desculpar, meu pai, que esse vaso não é problema. Para mim, esse vaso não é problema. Logo, o mais novo emenda na conversa e diz: também, pai, eu também não vejo problema nenhum nessa flor. Essa flor, uma flor rara, que dá de 4 em 4 anos, e o senhor vem dizer que essa flor pode ser um problema, pai. É uma flor linda, que exala o seu perfume, que se leva 4 anos para poder vê-la de novo, meu pai. Então, meu pai, eu não vejo problema nessa flor. Até que o Dumê, então, sem falar nada, foi até onde estava o vaso, pegou um porrete e começou a quebrar o vaso. Ao acabar de quebrar o vaso, ele esmagou a flor e pisava em cima e pulava em cima das flores, esmagando aquela flor com tanta raiva e quebrando o vaso em minúsculos pedaços. Os irmãos ficaram chocados e disseram: você tá louco? Você tá maluco? Olha o que você tá fazendo! E eles até iniciaram uma discussão, uma briga, e de repente o pai disse: chega! Basta! Já tenho para mim o meu escolhido. E os 3 olham para o pai, atônito, disseram: como assim, pai? Sim, já tenho o meu escolhido. O meu escolhido é esse, o meu filho do meio. O mais velho e o mais novo diz: por quê, pai? Porque esse é o seu escolhido. E o pai disse: porque quando eu disse que tinha um problema e mostrei o problema, ele não valorizou o problema, ele não estimou o problema, ele não elogiou o problema. Simplesmente ele acabou com o problema. Ele quebrou o problema. Ele não pensou 2 vezes, independente do valor que seja o problema. Problema é problema. E problema foi feito para ser resolvido, problema foi feito para ser destruído, problema não foi feito para ser cultivado. Então esse filho será o novo sucessor do meu trono. Essa é a história. Bom, queridos, como eu já disse nessa ilustração, tá aí. Tem muita gente que cultiva problema. Tem muita gente que tem o seu probleminha de estimação. Problema é aquilo que te causa dor. Problema é aquilo que te causa angústia, aquilo que te causa tristeza. Isso são problemas. Problema é aquilo que te tira o sono. Problema é aquilo que te faz infeliz. Problemas são essas coisas. E tem gente que, por medo de perder alguma coisa, acabam cultivando problemas. E ficam carregando problemas que se tornam feridas grandiosas que às vezes não têm cura. E nessa história eu quero aprender com vocês e dizer: problemas foram feitos para ser destruídos. A gente não pode cultivar inimigos. A gente não pode cultivar mágoas dentro da alma. Tem pessoas que têm ferida na alma porque alguém me fez e fica aquela ferida ali. E aquela ferida é um problema na sua vida e você está ali cultivando aquela dor, aquele mal que te fizeram, e de repente a pessoa que te fez o mal nem sabe mais que você existe, nem quer saber mais de você, nem pensa em você, enquanto você fica remoendo aquele problema dentro de você, em vez de liberar aquilo e quebrar aquilo, liberar um perdão. Quantas coisas eu teria para falar aqui sobre problema, mas eu não tenho tempo para dizer. Eu não sei qual o problema que você tem vivido. Não importa os valores que sejam, o preço que seja. Se é problema, tem que ser acabado. Às vezes, muita gente, em vez de resolver o problema, se desviam do problema, fogem do problema, deixam quieto o problema, adiam, protelam a solução do problema. E sabe qual é o problema de adiar, de fugir, de sair, de não resolver logo o problema? É que o problema ele sempre ganha vida. E às vezes ele aumenta como uma bola de neve.
Claro que não é bom resolver problemas de cabeça quente, mas também não é bom deixar o problema sem resolver. A melhor forma de resolver o problema é ter a cabeça fria, a cabeça no lugar e destruir o problema. Talvez você está com um problema no seu casamento. De cabeça quente você nunca vai resolver o problema, você vai ampliar esse problema. Mas com a cabeça fria, no lugar, você consegue resolver tantos problemas, com palavras brandas, com uma voz mais baixa, você resolve o problema. Talvez você tenha problemas com seus filhos e você não consegue resolver porque você é alguém altivo, alguém bravo, que não sabe falar. Espera, mas não deixe para depois, resolva o problema. Talvez você tenha problemas ministeriais, você tem problemas de saúde e está adiando para poder se tratar. Você tem problemas desculpe aqui, mas de obesidade. Tem pessoas que têm problema de obesidade e está vendo que a vida está indo embora, mas não se cuida porque tem preguiça de resolver esse problema. Tem que fechar a boca, tem que parar de comer tais coisas, tem sido problema, tem trazido desgraça para sua saúde, para sua família. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de comer aquela picanha gordurosa, eu gosto tanto de tomar aquele refrigerante. Mas você tem problemas. E se você não eliminar esse problema vai eliminar você. Ah, pastor, eu tenho um problema que eu gosto muito de falar palavrão, eu gosto de xingar as pessoas, é meu jeito, eu ser assim, e valoriza o jeito. Eu sou arretada, eu gosto de falar na cara, eu gosto eu não deixo pra amanhã, eu não gosto de levar pra casa desaforo. Ei! Não valoriza o que te traz problema. Elimina, arranca, tira da sua vida. Se você sendo tão desse jeito que você diz que só te traz problema, muda, se cure. E às vezes a gente coloca problema nas pessoas, quando na verdade o problema está em nós mesmos. Porque aderir e colocar problema em alguém, culpa em alguém é muito fácil. É fácil colocar o dedo e apontar para alguém que alguém é o motivo do problema, mas a gente tem que às vezes ver que a gente é o causador de tantos problemas, e hoje Deus está querendo falar com você desse jeito, dessa palavra, dessa parábola, dessa reflexão, que a sua vida pode ser melhor quando você tentar mudar. Eu vou contar mais um testemunho da minha história. Eu não tenho medo de contar, é um testemunho da minha vida cristã, minha vida de casamento. Quando eu me casei com a minha esposa, a pastora Adriana, até então, a gente teve muita dificuldade. E no começo a Adriana não aceitava o ministério dela. A Adriana, por ser, na época, moça mais nova, ela tinha 20, 21, 22. A gente casou com ela, tinha 20 para 21 anos, se eu não me engano. As contas agora não me batem direito. E a gente tinha dificuldade, porque eu já estava dentro do ministério, já estava fazendo toda a obra, já era pastor, já pastoreava. E a Adriana meio que caiu de paraquedas nesse negócio de pastora. Na época, isso há 16 anos atrás. E eu tinha muita dificuldade de fazê-la andar comigo. A gente tinha muito problema, a gente brigava muito. Às vezes o culto acabava, ela não dava atenção pessoal, ela ficava lá fora, entrava dentro do carro e travava no carro aquela cara de demônio. Eu falo pra ela, meu amor, eu tirava o demônio dos outros lá dentro da igreja, você recebia os demônios lá dentro do carro. Sabe aquela pessoa que não aceitava o chamado, o ministério? Naquela época a gente ia muito pro monte, um monte que a gente gostava de ir aqui em Campinas, então eu gostava de ir pro monte toda sexta-feira com a igreja, a gente ia aquele povo pro monte e ela não ia pro monte, isso me deixava muito triste. Porque eu achava que Deus me deu uma mulher para acompanhar o meu ministério, e minha mulher não acompanhava o ministério, eu achava que ela tinha que ir do meu lado, que ela tinha que estar, que ela tinha que fazer, que ela tinha que ir pro monte. E eu ia pro monte, brigava com Deus, dizia para Deus, Deus, essa mulher aí, ó, não quer caminhar comigo, não quer fazer obra comigo, tá me dando trabalho, tá sendo um problema, Deus, tá dando problema para mim, Deus.
E a minha oração chegou a ser: se essa mulher não é para ser, mata essa mulher. Falei. Tira da minha vida essa mulher. Agora como é que pode? Eu casei com uma mulher dessa. E o Senhor falou que tinha promessa na nossa vida. Aquela coisa. E não era só eu que sofria, não. A Adriana também sofria. Porque para ela era tudo novo. Eu estava jogando ela no meu mundo. Passou-se 4 anos, irmãos, de uma luta muito grande, muita discussão ministerial por causa das atitudes. E eu não compreendi. Em vez de eu poder ajudar, hoje a gente tem maturidade para entender, em vez de eu poder ajudar e trazê-la comigo, eu massacrava ela. E ela também, de ruindade, fazia as coisas só para deixar eu com mais raiva ainda. E era complicado. E eu ia para o monte, irmão, e dizia: Deus, essa mulher não presta. Deus, que mulher é essa que você me deu, Deus? Olha, a mulher que você me deu não quer me acompanhar, Deus. E se eu mudo essa mulher, eu vou largar dela, Deus. Você tem que mudar essa mulher. E ela assim, e Deus não fazia nada. O engraçado é que Deus não fazia nada nas minhas orações. Eu pedia, Deus não fazia nada. 4 anos orando dentro do monte, 4 anos pedindo para Deus mudar aquela mulher. 4 anos. Até um dia que a gente foi, vamos para o monte. E ela disse: eu vou. Foi um suspense quando ela falou eu vou. Eu falei: meu Deus do céu. A outra agora decidiu ir para o monte e foi para o monte. Chegamos no monte naquele dia e fizemos como de costume, toda a oração, o louvor, a gente cantando ali, aquela coisa que a gente faz no monte, cada um tem sua liturgia de monte. A gente fez ali, cantou aquela coisa e foi para a oração. E no monte a gente tinha um lugar que a gente separava os homens das mulheres, porque ia as varoas e os varões, e tinha lá, por estar escuro, então deixava uma irmã tomando conta das irmãs num cantinho para um mais reservado, e os varão para o outro lado ali para orar, cada um no seu canto, sem problema. E quando a gente estava no canto dos varão, irmãs, orando, eu ouvi uma língua estranha. Eu conhecia todas as línguas das minhas ovelhas, aquela língua estranha não era conhecida assim, então... Mas pela voz eu falei: eu conheço essa voz. E lá, aquela língua estranha, e pá, fogo descendo lá do lado das mulheres. Eu levantei a cabeça, olhei. Perdão, desculpe. Eu esqueci de falar para você. O mais importante. Quando fomos orar, as mulheres para lá e os homens para cá, e eu fui orar a Deus. Por mais uma vez eu fui contestar com Deus e dizer: Deus, agora tá aí dentro desse monte, olha essa mulher aí. Olha essa mulher aí, tá aí dentro do monte. E eu fui falar assim: meu Deus, Deus, muda ela, Deus, muda. Quando eu comecei a falar muda ela, Deus me deixou mudo. E o Espírito Santo desceu na hora para falar comigo, dizendo assim: olha, para com essa palhaçada. Deus falando comigo: para com essa palhaçada de pedir para mim mudar ela. 4 anos você vive falando isso. Você quer me ensinar como é que faz com ela? Porque você não muda. Porque aquilo que você quer para ela, você não faz primeiro. Muda seu caráter, muda você, muda sua oração. Porque quando você mudar, eu mudo ela. Eu calei a boca, fiquei muidinho porque eu conhecia a voz de meu Deus. Fiquei miudinho ali no canto ali. Falei: então tá bom, Senhor. E comecei a chorar. Então muda eu. Muda esse vaso aqui, quebra esse vaso aqui. Quebra esse problema que sou. Talvez eu sou o problema na vida da Adriana. E me quebra. Eu quero ser mudado. E comecei a chorar e me quebra. E foi na hora que começou a língua estranha lá das mulheres. E aquela língua estranha que eu não conhecia, mas eu conhecia a voz. Eu falei: meu Deus. E devagar, sorrateiramente, eu fui chegando ali pelas moitas para chegar para ver o que está acontecendo. Meu irmão, quando deu para ver, era a pastora Adriana. Tomada no poder, como eu nunca tinha visto na minha vida. Isso era 2 horas da manhã, já na madrugada. A gente foi pro monte, era umas 11 e pouca. 2 horas da manhã, aquela mulher tomada no poder, falando língua estranha. As mulheres levantaram e fizeram uma roda, e ela no meio. E as mulheres ali, as meninas da igreja, pasma com aquela unção que ela estava. E ela começava a colocar a mão nas pessoas, nas mulheres, e começava a entregar o mistério. E quando ela acabava de entregar o mistério, as mulheres caíam para trás. Onde ela tocava a mão, as mulheres se recebia poder. Se não recebia poder, tombava no chão e dá-lhe profecia, e dá-lhe revelação. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi minha mulher desse jeito.
Eu falei, vou me esconder aqui, meu Deus do céu, tô com medo. Conclusão da história, passou-se algumas horas, a unção desceu, a gente foi chegando devagarzinho, os homens, e ela no poder. Os homens foram... Quando os homens chegou, ela também tocou nos varões, os varões começou a tudo tombar pelo chão, cair pelo chão. Eu falei, meu Deus! E a gente ficou ali, aquele poder, aquela coisa que não parava, meu irmão. Eu sei que deu 7 da manhã, a gente estava dentro daquele monte. Que monte foi aquele? A Adriana já mais calma, mas falando em línguas, não parava de falar em línguas. Não parava de falar em línguas, tomada por Deus mesmo, numa unção. Talvez você não acredite nisso. Talvez você não creia nisso, mas eu vi com meus olhos. Eu conheço a minha esposa. E não é um costume dela, e não era. Mas Deus mostrou para mim naquele dia que quando eu decidi quebrar o problema, que eu era o problema. Quando eu decidi mudar minha esposa, me mudando, Deus mudou a vida dela. Eu sei que, meu irmão, a gente foi tentando sair do monte. E a gente conseguiu sair daquele monte, era 10 horas da manhã. Pasme, é coisa de doido. Claro que nunca mais aconteceu aquilo foi um momento único. 10 horas da manhã, Adriana carregada, porque chegou naquela, acabou e puf, sabe, tipo, acabou a energia, apagou. Só deu tempo de botar ela dentro do carro, arrebatada ali, apagada, pegamos no colo, as meninas pegou no colo e vão botando dentro do carro. Cheguei em casa, deixei ela na cama. Aquela menina foi acordar, era quase 5 da tarde. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Daquele dia por diante eu aprendi a orar a Deus e falar que o problema pode ser muitas vezes eu. E daquele dia por diante, a Adriana assumiu o ministério dela e foi crescendo, amadurecendo. E se tornou numa pastora que ela é hoje, linda. Não linda na beleza só, mas linda em palavras, em sabedoria, em falar. Claro que como casal nós temos nossos problemas, diferenças e coisas e tais. Mas como pastora é uma mulher que eu tiro o chapéu. O carinho que ela tem para as meninas, as discípulas dela, o carinho que ela tem para o ministério, o cuidado que ela tem com a igreja. O dia que eu quebrei o problema, eu resolvi o meu problema. Porque o meu problema às vezes estava diante de mim, que era eu mesmo, e eu não percebi. Bom, não tem mais tempo para falar. O resto fica na sua meditação. Finalizo essa história, esse testemunho, mas um testemunho da minha história, de experiência de vida, e dizer que hoje, aquela mulher que era tanto problema, hoje é a mulher que resolve os meus problemas. Eu não consigo resolver um problema sem ter a opinião dela, o conselho dela e a participação dela. Talvez o seu problema seja tão fácil de resolver e você está culpando alguém. Se você quer mudar alguém, mude você primeiro. Talvez quando você mudar como eu mudei, como eu pedi para Deus me mudar, Deus mude quem você quer mudar. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você quer receber mensagens como essa, é só você fazer parte de um grupo seleto de WhatsApp, onde ninguém manda mensagem, só recebe mensagens quase que diária, que eu mando para esses ouvintes, tudo sobre nossas programação, lives, culto e também mensagens exclusivas nesse grupo do WhatsApp. É só você mandar para o nosso WhatsApp da rádio, Quero Receber, pelo WhatsApp 19 981 51 36 47. Quero Receber. E eu vou adicionar você nesse grupo. Por que é um grupo? Porque você tem a liberdade de sair desse grupo quando você quiser, quando você não quiser mais receber as nossas mensagens, os nossos avisos, os nossos recados. Então você tem a liberdade. Só lembrando que não é um grupo de bate-papo, onde todos falam e mandam mensagem. Somente eu mando mensagem, somente eu falo, somente são as postagens são postagens do meu ministério, são postagens exclusivas daqui da rádio para a sua vida. É só dizer, eu quero receber e fazer parte desse grupo de pessoas selecionadas. Não que, eu quero fazer parte do grupo, pessoas que querem receber palavras como essas. Deus abençoe, graça e paz. Até a próxima. Shalom.